E na página 1, você poderia comentar, ampliar aí na quarta linha, o desapego lúcido dos 3 P's, posição, prestígio e poder. Essa foi uma vivência interessante. Eu passei por alguns ciclos de consciencioterapia, né? E numa dessas sessões, eu usava uma tiara, porque para quem me conheceu, né, eu sempre usei tiara. E eu não conseguia não usar tiara, de jeito nenhum. E uma vez, né, nessas sessões, a gente estava fazendo um processo de investigação de retrovidas, enfim, de posturas, né? E aí o consciencioterapeuta falou assim, por que você não tira essa tiara? Ou por que você usa essa tiara? Eu falei, não, eu sempre usei, né? Eu gosto da tiara, enfim. E aí, na mesma hora, o outro falou assim, mas será que ela não tem a ver com o seu passado? E aí, na mesma hora, lembrei, né, que, por exemplo, eu tenho apelidos carinhosos de princesa, né? Sempre gostei de alguns, vamos dizer assim, ornamentos, né, da realeza. Então, nesse momento, ficou claro para mim, né, que ali tinha algum passado nessa área e que não era só o objeto tiara, né, que estava fazendo impacto na minha vida, mas a postura, né. Então, essa é uma reciclagem lúcida. No momento que a pessoa identifica um traço, ela vai lá e busca, né, reciclar esse traço quando ele é patológico ou antievolutivo. A questão do prestígio e do poder foi dessa questão do workaholismo. Quando eu tive o estresse, eu fui obrigada, eu tive uma lentificação obrigatória, né? Meu corpo não funcionava mais, eu não podia fazer mais as mesmas coisas. E aí eu fui obrigada a repensar toda a minha vida, as minhas posturas. E aí eu comecei a ver o porquê que eu corria tanto dessa questão da produtividade, de acertar, de ser reconhecido, por que isso era tão importante. E aí eu verifiquei essa questão, né, do poder, né? O estar no poder representava para mim ter valor para o grupo. E eu tenho uma história de rejeição nessa e em outras vidas. Então, para mim, ter valor no grupo era uma coisa muito valiosa, né? E aí, de novo, no momento que a pessoa fica lúcida, ela vai reverter essa situação. Ela vai ver que o valor nasce dela mesma, em primeiro lugar, por isso que é um resgate de autoestima, né? A própria pessoa faz. E, num segundo momento, ela vai se posicionando e ela também vai recebendo naturalmente o reconhecimento do grupo. Mas isso não é mais uma intenção, nenhum foco, né, da atuação da pessoa. É uma consequência natural. Thaís, Morena aqui no B. No B. Oi. Oi. Thaís, aqui na página 2, na fatologia, a decisão de passar a limpo a própria história. Como que isso te ajudou no resgate da autoestima? Nossa, eu acho que seria difícil falar em qualquer resgate sem a pessoa ter um mínimo de lucidez, vamos dizer assim, né? E aí, como é que ela vai trazer à tona essa lucidez, né? A pessoa precisa se investigar. Eu acho que é básico a autoconsciencioterapia nesse sentido, né? No meu caso, ajudou a questão do livro. O livro foi a meta, né, que me levou a todas as reciclagens e a esse resgate mais lúcido. Por quê? Porque a escrita, eu acho que ela é um método de organização pensênica, de elucidação emocional e de altíssimo, vamos dizer assim, grau, impacto de desassédio, né? Porque ela facilita essa questão assim, o antes, durante e o depois, a pessoa organiza quem ela é, o que é externo, o que é sentimento, o que é soma, o que é mental soma, o que é energossoma. Então, essa decisão de passar limpo, inclusive tem uma técnica, que é a técnica da autobiografia, a pessoa pode repetir N vezes, ela pode escrever de próprio punho, né, a sua história pessoal, da onde ela lembra, do ponto que for. Eu escrevi dessa minha vida desde o nascimento, na versão que a pessoa quiser, na abordagem que ela quiser, né, mas o que importa é a pessoa repassar dentro da cabeça dela os momentos que ela viveu, o significado daqueles momentos, o efeito daqueles momentos, né, aonde que ela podia ter acertado, aonde que ela errou, aonde que ela se omitiu, o que ela aprendeu com isso. Então, esse passar a limpo ajuda ela a entender ela mesma, a entender o contexto que ela vivenciou, e com isso ela consegue se libertar de autoculpas, de autopunições, de pensenes distorcidos. Por exemplo, eu tinha um pensene que, nessa vida, que ninguém dava bola para mim, né, que eu não tinha importância. E aí eu fiz uma técnica das 5 horas de reflexão, e aí quando eu comecei a observar, o que eu vi?
que ao longo de todos os períodos da minha vida, eu tive pessoas de N contextos que vieram me ajudar. Então eu tinha uma sensação de desamparo que não era real. Quer dizer, tinha a ver com as minhas histórias, né? Tinha um passado aí, mas que eu tinha tido ajuda. Então eu reperspectivei isso na minha cabeça. Então minimizou a dor, vamos dizer assim, né? Ou aquela visão de vítima. Então eu acho que essa técnica, ou qualquer técnica que a pessoa se propõe a fazer para repassar, né, a própria história limpo, ajuda ela a clarificar para ela mesma quem ela é, o porquê que as coisas são assim, ou porquê que ela é assim, né? E até mesmo o futuro dela, né? O que ela pretende com tudo aquilo. Thaís. Obrigada. Você podia comentar para a gente a sua frase enfática e depois fazer uma correlação com o item profilaxia? Posso sim. Vamos ler então aqui a frase enfática. Dá uma lida e comenta. Importa mais ser autêntico e feliz participando da Max Proex grupal a ser vítima das imaturidades e autoassédios. Autoestima real é conquista evolutiva gradual, porém começa aqui, agora e já. Bom, fazendo um paralelo disso com a profilaxia, acho que tem tudo a ver, né? Porque, na verdade, esse verbete, ele tem relação com isso que a gente está falando, da pessoa ter tido experiências negativas em função da sua forma de ser, né? E aí, essas experiências fazem com que ela perca, né, a autoestima, temporariamente. E aí, qual é o processo de resgate? É justamente de autenticidade, por isso importa ser mais autêntico, né? E a profilaxia é essa, quanto mais a pessoa é autêntica com ela mesma, com a evolução, menos ela precisa de impactoterapia, menos precisa de efeitos, né, negativos para que ela se acorde, para que ela faça uma correção de rumos, para que ela faça a autorretificação. E mais felicidade ela vai ter, mais paz íntima, né? Porque ela vai estar não só se realizando como consciência, fazendo o que ela veio fazer, né, quer dizer, cumprindo a sua ProEx, como participando do grupo na Max ProEx do grupo. Né, ela vai se ver encaixada, adaptada, sinérgica. E aí ela deixa de lado o processo de vitimização, ela procura corrigir as imaturidades, enfrentar os autoassédios, né, por isso a gente colocou lá até o próprio verbete, né, que você fez da opção pelo autodesassédio. E aí ela vai conquistando gradativamente esse alto valor com bases cosmoéticas, né? Ou seja, com mais solidez, com mais força, enfim, né? Com mais sedimentação. Thaís. Thaís. Aqui em cima no B. Ah, tá. Thaís. E só uma pergunta com relação à tua definologia, aqui Tá na certo. página 1. Você trouxe aqui, o resgate da autoestima é o processo e resultado cosmoético da recuperação do alto valor e automotivação evolutiva. É sobre o alto valor. Como você acha que a gente pode identificar pessoas que não percebem o baixo, ou que se dão um valor baixo, ou que têm uma autoestima baixa, mas que não tem uma percepção, não é lúcido? Entendi. A pessoa age com a autoestima baixa, mas não sabe que tem, ou não percebe que tem. Entendi. Eu acho que foi interessante a sua pergunta, porque está ligado com a automotivação. Uma forma da pessoa verificar isso é o nível de motivação dela. Geralmente, pessoas com autoestima equilibrada, elas têm um humor equilibrado. É casamento perfeito, entendeu? Então, por isso que a eutimia, o equilíbrio, a serenologia tem... Por isso que eu vejo, né, a minha hipótese o modelo ideal da autoestima é do serenão. Porque ele já não se preocupa com ele, mas ele está super bem com ele mesmo. Né? Ele é imperturbável. Então, eu vejo assim, a autoestima mesmo é isso, é uma imperturbabilidade íntima, uma autossatisfação que não é de soberba, né? Mas é uma autossatisfação de tranquilidade, de estou fazendo o meu papel, sou assim mesmo, me gosto, estou fazendo o meu esforço, né? E tem de uma automotivação dentro. dentro. Consigo mesmo, né? Tá. Quer dizer, de estar em cima. Não sei se ajudou. Entendi, ficou claro. Não, a automotivação, humor, isso né? que você então, trouxe ajudar faz a pessoa a ver a diferença. questão do humor, né? Isso é Tá. bom. Ela vai... E a outra coisa que tem um outro indicador é o nível de ousadia. Ok. Pessoas com autoestima equilibrada tendem a ser menos acomodadas. Tá. Né? Por causa da automotivação. Ela está querendo sempre mais, quer se desafiar, quer conquistar novos patamares. Então, se essa pessoa está muito acomodada, né, ou está aquém
do potencial, geralmente é assim, né, quando está com a baixa autoestima, não está fazendo o que podia, não tá, né, acha que não merece, e aí ela sempre fica naquela, né, naquele ponto e, enfim, geralmente não está bem, o humor não está bom e também não está produzindo. Então são e ela dois. Vai, então tender nisso que você falou, ela tende a empurrar as coisas no mais ou menos, vai empurrando, mas não está se sentindo bem com isso, não tem automotivação. Assisti a uma palestra em Dividido, psicoterapeuta e espírita de Cerqueira César, ou Cerqueira Filho, em Cuiabá. Na palestra ele expôs que o movimento espírita deve desfocalizar os sopões, recolhimento e distribuição de roupas velhas e esclarecer as pessoas não dando peixe, mas ensinando a pescar. E ensinando as pessoas a buscarem o autoconhecimento, procurando a evolução. Resumindo, desfocalizar Tacon e focalizar Atares. O mesmo fundou o movimento Espiritizar, cuja página na web ainda está muito impregnada de aspectos religiosos e dogmáticos. Será que o Espiritismo no Brasil pode sair da Tacon e chegar a Atares com o tempo e eliminar o aspecto religioso de adoração? Escuta, eu quero falar para o meu companheiro aqui, que é de Porto Seguro, da Bahia, o seguinte: há 48 anos eu deixei o movimento espírita e falei que lá ia piorar. E a situação até agora eu não vi melhora nenhuma, eu só vi piorar. Pelo seguinte, depois disso criaram a teologia espírita. Quer dizer, o que vocês querem? Depois dessa? Outra coisa, tem médium que agora não fala que é mais médium, que é católico. O João de Deus, tem lá uma reportagem no livro que eu estava mostrando aí esses dias, que é lá o da Badiânia, que ele fala, ele médium, que faz os processos das paracirurgias, quer dizer, cirurgia invisível, ele fala, não, eu sou católico. Ele não quer saber disso. Então, veja, o Espiritismo já era pelas coisas, agora tudo, há 48 anos eu falei que lá ia piorar tudo. Por quê? Eu falei tudo sobre o processo da tarde no movimento espírita, não consegui ter ouvintes adequados para o processo. Agora, o que eu vejo também, que ele está ensinando errado ainda, porque você mesmo está dizendo aqui que está cheio de aspectos religiosos e dogmáticos. E outra coisa, esse negócio de ensinar as pessoas, esclarecer, não dar o peixe, mas ensinar a pescar, ainda está errado, porque esse negócio de pescar não é bom. Como exemplo, isso não está explicando nada, não está esclarecendo nada. Então, veja, ainda não estão usando as técnicas que precisa, não. Qualquer coisa, quando você encontrar com ele, dá um livro, algum dos nossos livros aí, para ele ver o que é a tarefa do esclarecimento. Que não é isso, não. Agora, eu, da minha parte, jogo energia positiva para que esse povo melhore. Eu fracassei. Quem sabe que esse nosso psicoterapeuta vai ser, né, triunfal, exitoso, de alto sucesso. A gente deseja que ele alcance isso. Eu, por exemplo, eu fracassei. Eu deixei todo o movimento em 66, porque não dava mais. Era muita hipocrisia da humildade e essas bobagens todas que estão lá envolvidas, que não dava. Eu já não tinha mais, estava saturado. Eu já precisava de deixar tudo para fazer alguma coisa. Agora, tentei. Pelo menos eu fiz isso.